E a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Pedro Paulo Silveira, que é economista da A3S Investimentos. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos começar falando dessas reações do mercado e o presidente Lula dizendo que é o mensageiro que é cretino nesse processo de fazer essa relação. E hoje, mais uma vez, o presidente falou, criticou o Banco Central, questionou a independência do Banco Central e o dólar foi a 5,65. Eu queria saber se você vê uma reação exagerada de mercado financeiro, porque o mercado às vezes tem aquele efeito manada, fica de mau humor com determinadas questões e vai mesmo. E tem muita gente que acaba ganhando esse processo, muita gente fica no meio do caminho e perde dinheiro. Hoje, como é que você avalia esse movimento de mercado? Olha, é claro que existem os movimentos de manada, mas isso é muito pontual, né? O estágio que a gente chegou da briga entre o governo e o Banco Central colocam o problema da taxa de câmbio como um resultado. Tem a taxa de câmbio, tem a taxa de juros longa está subindo demais, o risco país está subindo, os ativos brasileiros estão se depreciando. Por quê? Porque o governo insiste, o Lula insiste em sinalizar que a política fiscal não vai ser alterada. Se a política fiscal não vai ser alterada, a gente coloca na ponta do lápis a evolução da relação dívida-PIB com uma taxa de crescimento de 2%, com juro real da ordem de 5%, nós vamos ter uma dívida PIB em 2030 ao redor de 90 e alguma coisa por cento, que é muito elevado para um país de padrão como o do Brasil. E ele questiona, inclusive, a dívida, dizendo que tem país que tem dívida muito maior do que a do Brasil. São países desenvolvidos, nós não somos um país desenvolvido, né? Existe uma diferença básica, que é, por exemplo, a riqueza de quem financia a dívida. Nos Estados Unidos e o Japão, tem gente muito rica que mora lá. Na Itália, tem gente muito rica que mora lá. Nós precisamos lembrar que nós somos o Brasil, um país em desenvolvimento. Nós temos um futuro muito brilhante, sempre tivemos um futuro. Isso é uma coisa que a gente sempre teve. Uma promessa. Em abundância foi o futuro. Então, nós temos muito futuro, mas não tem tanta gente para financiar. Nós dependemos muito de investidores externos. É diferente dos Estados Unidos, é diferente do Japão, é diferente da Itália. Ele não pode comparar países emergentes como o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, com países como o Brasil, né? Com países europeus ou os Estados Unidos. Ele se equivoca nisso e esse equívoco produz reações de política econômica dele que atrapalham, eu vou dizer bastante, atrapalham o próprio projeto dele. O projeto dele exige taxa de juro baixa e crescimento elevado. Para ter isso, ele precisava ter um discurso um pouco mais afinado, com alguns limites, não precisava ser tudo que o mercado pede. É que ele tem reforçado duas incertezas. Primeiro, essa questão de corte de gastos, que ele vai citando uma série de coisas que ele não quer cortar, como vinculação de salário mínimo aos benefícios, ele defende a continuidade de investimentos, isso se traduz em programas sociais que vão manter despesas elevadas, né? Não quer falar também em revisão da Previdência, que é um outro ponto até estrutural do déficit público que a gente possa ter, a tendência é de pior, e por outro lado ele tem colocado aí em risco a credibilidade do Banco Central quando tiver a mudança da presidência, né? Esse que é o problema, porque ele fala que o Banco Central vai mudar, que os juros vão ser diferentes quando tiver outro comando, que o atual presidente do Banco Central é bolsonarista. Olha, você veja, o déficit público que a gente tem para esse ano é ao redor de 0,8. Não é uma coisa tão trágica, era razoavelmente tranquilo resolver isso. Só que já quebra o que está previsto no arcabouço. Ele precisaria resolver cortando alguma coisa, contingenciando o gasto. Daria para fazer isso sem produzir essa celeuma que ele faz. Eu tendo a concordar com você que os sinais que ele dá, que são eu não vou dizer preocupantes, são desesperadores. Quando ele sinaliza a troca do Banco Central dessa maneira incendiária, ele coloca a percepção do mercado num outro patamar, né? A gente vai ficar lembrando da gestão do Tombini no Banco Central. E olha que o Tombini era um cara razoável, um cara gente boa, ele o cara que ajudou a fazer o sistema de metas de inflação. No entanto, ele seguiu as orientações, as pressões que o governo fazia naquela época. Era na época do governo Dilma, né? Teve momentos em que os juros tiveram movimentações ao contrário do que o mercado esperava, que era necessário. Ele derrubou a taxa de juros abaixo de 10% no momento que a inflação estava acelerando, exatamente como agora. Agora vai ser essa pressão danada para jogar a Selic lá para baixo. Ele não está vendo que a taxa para 2033
está saindo a quase 13%, a 12,5%, e a taxa de juros dos títulos IPCA+, está saindo a quase 6,5%. Uma taxa de juro real de 6,5% coloca o financiamento da dívida num patamar muito ruim para você ter uma trajetória de estabilização. É muito ruim o que ele está fazendo. Para quem não entende, essa é a curva de juros, é a taxa exigida pelo mercado para aquisição de títulos do governo, onde o governo vai buscar recursos, inclusive para financiar a dívida. E não é só isso, porque se o mercado eleva essa taxa, ele eleva também custo de financiamento. E aí pega nos investimentos que são necessários para a economia crescer, não investimento financeiro, não é? A Faria Lima, a dita, os investidores, os especuladores, financiam a dívida. A dívida do Brasil, que é 75% do PIB. É algo como 8 trilhões de reais hoje. Ele fica brigando com alguém que financia hoje 8 trilhões de reais, todo mês. E aí, quando o dólar sobe, ele bate na inflação. Você tem outros efeitos colaterais. Claro. E o dólar já subiu 16,5% no ano. Se você levar em conta os modelos mais consistentes que nós temos, isso pode jogar uma pressão de até 1,5% na inflação ao longo de 12 meses. Então, isso pode comprometer, de fato, a inflação, se você continuar tendo a taxa de crescimento que você tem. Então, a única maneira de não produzir inflação com esse câmbio seria colocar o desemprego para cima. Seria uma solução inadequada. A condição real da economia não precisava ter esse adicional desses ruídos produzidos por falas que geram mais incerteza. E isso no momento de um cenário externo adverso, porque há uma preocupação também com o efeito de juros mais altos nos Estados Unidos, que ele bagunça o mercado global, né? De 2021 para cá, coisa de 60%, segundo o levantamento da Bloomberg, dos fluxos internacionais de capital foram no sentido do resto do mundo para os Estados Unidos. Saíram do resto do mundo e foram para os Estados Unidos. Nós tivemos uma saída líquida, nós já estamos perdendo investimento em bolsa nesse ano, que é uma coisa considerável. Nós estamos perdendo 6 bilhões de dólares de investimento estrangeiro em bolsa, que é dinheiro que financia os investimentos no Brasil, né? A Bolsa não é um cassino, a gente não pode ver os especuladores da Faria Lima, a Bolsa como um cassino. Isso é o mercado de capitais, é quem vai financiar o crescimento da economia, é quem vai gerar emprego, é quem vai gerar crescimento. Você fica batendo nesse investidor, você está batendo no crescimento econômico de longo prazo. Então, ele precisa readequar o discurso, voltar a entender um pouco a economia, como ele entendia no primeiro governo dele. Existe, de fato, uma dissonância muito grande entre o que ele fez no primeiro governo dele e o que ele está fazendo agora, no seu retorno. E isso, de fato, está deixando o mercado com uma percepção de risco muito diferente daquela que a gente tinha quando foi para o investment grade. No começo, inclusive, teve investment grade, que é a nota máxima aí de avaliação de risco, melhor patamar num governo Lula. E tanto quando ele ganhou as eleições, se especulava até com a possibilidade de volta de Henrique Meirelles para o governo, não é? Foi, aí o Henrique Meirelles, até virou meme isso, disse, como é que era? Eu chamo Meirelles, né? Chamo Meirelles e chamaram Meirelles, não chamaram Meirelles, ele disse, olha, não posso fazer nada. É uma pena, porque, de fato, mais uma vez, o país tem condições positivas. A gente vai ter um belo saldo comercial esse ano. O Brasil, frente aos seus pares, tem condições institucionais muito positivas. A economia está bem posicionada. Estamos jogando essa oportunidade para fora, como fizemos na década de 2010. Na década de 2010, nós não tivemos crescimento nenhum. O PIB per capita ficou estagnado. Era hora de começar a recuperar um pouco isso, né? A situação externa, a reserva cambial, o comércio, que ainda segura o dólar, né? Que ainda dão uma sustentação do dólar um pouco mais baixo. Pois é, o que me questionam bastante os clientes, as pessoas que me perguntam, é por que o Banco Central não tem intervido. Isso eu não sei responder, né? Já é momento do Banco Central começar a questionar os agentes econômicos se eles precisam de hedge ou não. Numa hora como essa, de proteção cambial, os importadores, quem tem dívida em dólar, começa a procurar proteção contra uma desvalorização cambial. Nessa hora, o Banco Central entra dando hedge para abastecer o mercado. O Banco Central não está fazendo isso, alimentando um pouco mais a especulação. Nesse caso, eu pensaria um pouco. Agradeço muito a presença do Pedro Paulo Silveira, que é economista da 3S Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado por ter chamado mais uma vez. Com vocês.